Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, bicho! Você sabe por que o Paulada voltou? Segunda fase, Unesp 2022, galera! Preparamos aqui nós do Se Liga na Bio uma aula dica recheada de conteúdo de todas as disciplinas. Moçada, é professor de toda a região, só tem fera! Muito gabaritados, e aproveito a oportunidade para agradecer vocês, queridos amigos professores, por contribuírem dessa forma, estarem prontos para ajudar a gente aqui no Se Liga na Bio, ajudar os nossos alunos, os nossos vestibulandos, vestibulandas. Galera, muito obrigado, vocês são especiais e moram no meu coração. Bicho, agora é com você que está aí me vendo, galera. Aula dica de todas as disciplinas. Aqui no Se Liga na Bio, segura a mão. Já já a gente vai começar o espetáculo. E que comece o show, produção, roda a vinheta! Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é o professor Gabiru, professor de Química. Venho aqui para dar uma dica rápida para vocês sobre a Unesp segunda fase. Gostaria que vocês prestassem atenção em questões que envolvem concentrações de soluções. Gente, eu sei que quando você fala em concentração de uma solução, todas e todos lembram, né? Concentração mol por litro, concentração grama por litro. Legal! Mas muitas vezes o exercício te dá a densidade da solução, preste atenção, a densidade, e o título, a porcentagem ali, e pede para você calcular a concentração comum ou a concentração molar, né, que é a concentração mol por litro. E aí, né? Então aqui fica a dica do Gabi, que é o seguinte: se o exercício te der a densidade em grama por ml ou grama por centímetro cúbico, você usa esta fórmula, que concentração comum é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título, que eu faço a brincadeirinha para você decorar fácil. Cuidado, 1000 demônios trabalhando! Não esquece mais, tá aí a dica. Porém, se o exercício te der a densidade em grama por litro, você tem só cuidado, demônios trabalhando. E assim você consegue achar a concentração comum ali, ou seja, a concentração grama por litro. Quando você multiplica por 1000, né, e a densidade está em grama por ml, já sai em grama por litro. Lembre dessa dica. E agora, se o exercício pedir a concentração molar, ou seja, a concentração mol por litro, você pode usar esta fórmula. Concentração comum é igual a concentração mol por litro vezes a massa molar, que eu gosto de deixar mmol, né? Massa de um mol, massa molar, né? Que eu brinco aqui para você decorar fácil, para você lembrar na hora do vestibular. Cuidado, Maria mole. Assim você tem a concentração comum, você acha a concentração molar. Basta você fazer que concentração molar vezes a massa molar, eu tenho a concentração comum. Então, você tendo essas três fórmulas em mente, isso ajuda bastante você na hora do exercício. Combinado? E a última dica aqui é a de termoquímica, né? Quando a gente fala em termoquímica, todas e todos pensam, né? Reações exo liberam calor, reações endo absorvem calor. Pô, legal. Mas tem um detalhe, quando você trabalha com energia de ligação, olha só, quando o exercício te dá as energias, preste atenção nisso, energias de ligação, falou para você de energia de ligação, lembre-se desta fórmula, é a somatória das entalpias das ligações rompidas mais a somatória das entalpias das ligações formadas. E aí tem um detalhe, tá, meus amores? É o seguinte, ligações rompidas é um processo o quê, né? Romper ligação é um processo endotérmico. Formar ligação é um processo exotérmico, é um processo que libera calor. Então, antes da seta, quando você tem a reação química, antes da seta é reagente, ali rompe as ligações. Rompe. Então ali absorve. Depois da seta você tem produto.
lá forma novas ligações. Então, libera. Basta você lembrar disso, que vai ser sucesso. Belezinha? Se liga na bio. Um grande beijo a todas e a todos. Tchau, tchau. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Jaú de Física e tô passando aqui no Se Liga na Bio para te dar uma dica muito bacana sobre a segunda fase da Unesp. É isso aí mesmo, bicho! Vou passar para dar umas dicas legais. Olha só comigo. Vocês vão encontrar no domingo, dia 19, 5 questões todas de múltipla escolha, onde geralmente ela é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco, que engloba a primeira e a segunda questão, geralmente ela se divide entre a cinemática e a mecânica. E dentro dessas áreas, eu quero destacar para vocês, dentro da mecânica, as energias, não é? As formas de manifestação de energia. Temos a energia cinética, ligada a objetos em movimento, não se esqueça. A energia potencial gravitacional, ligada aos objetos que estão a certa altura em relação ao referencial. E também a energia elástica em objetos que apresentam deformação. Cuidado também com o teorema da energia cinética, muito utilizado. E se atente ao princípio da conservação da energia mecânica. Dentro da cinemática, destaco as equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Saiba identificar as grandezas e suas respectivas unidades e encaixar adequadamente em cada equação. Legal? A segunda parte, ela geralmente engloba a parte que nós chamamos de parte 2, que pega ou a parte da ótica ou a parte da ondulatória. Dentro da ótica, destaco a refração, lembra? Mudança de meio de propagação com acompanhamento de mudança da velocidade. E também nós temos o curso de lente e de espelhos, a equação de Gauss e a equação do aumento. Tomem muito cuidado e reveja esse conteúdo antes da prova. Dentro da ondulatória, apenas a equação fundamental, V lambda F. Cuidado com as unidades, metro por segundo, metro e hertz. Finalizo a última parte, envolvendo a parte da eletricidade, família boa. Cuidado, hein? Dentro de circuitos elétricos, saiba identificar uma série, um paralelo, uma chave que possa servir de interruptor, ligando e desligando pedaços do circuito. E também cuidado com a primeira lei de Ohm e com as equações de potência, ok? Tomem muito cuidado com isso. Finalizo as minhas dicas, lembrando vocês da parte do eletromagnetismo. Lembra da simbologia da regra da mão esquerda em força, campo, velocidade. Ou como nós conhecemos, faça bom vestibular. É isso que nós desejamos a vocês, bicho! Uma excelente prova. Até a próxima, gente. Tchau! Fala, galerinha do Se Liga na Bio. Sou o professor Karim, aqui do ABC da Física, e eu queria começar agradecendo ao professor Paulada por abrir esse espaço para a gente trocar algumas dicas da prova de Física da Unesp segunda fase. Vamos então à nossa primeira dica? Acompanha comigo. Galera, eletrodinâmica. Pois é, você está sentindo falta de um circuito elétrico na tua prova, não tá? Pode aparecer na Unesp segunda fase. Professor, mas o que eu tenho que saber de eletrodinâmica? Vamos lá então, olha. Associação de resistores, série paralelo, propriedades, né? As propriedades da associação de resistores. Lembrar que numa associação em paralelo, a DDPU é constante. Lembrar que numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Tomar cuidado quando aparece aparelho de medida, na verdade. Amperímetro, sempre ligado em série, mede corrente elétrica, beleza? E quando aparecer para você um voltímetro em paralelo com o resistor, o que você faz? Ele está dizendo ali que é para você medir a DDP nesse resistor, beleza? E agora também, o que é importante aqui, professor? Ó, potência, né? Potência, galera. Quando você quiser calcular a potência de qualquer aparelho, a sua televisão, computador, uma bateria, professor, eu quero calcular a potência desses aparelhos. O que eu faço, professor? A potência é dado por essa razão que você conhece bem, né? Olha, a potência
é o produto da corrente que atravessa esse aparelho pela DDPU aplicada aos terminais desse aparelho, beleza? Lembrando que essa relação também vale para resistores, tá? Aparelhos que contêm resistores, por exemplo, o chuveiro, o ferro de passar, você pode calcular a potência assim também. Agora, detalhe importante, olha, quando você quiser também calcular a potência dissipada no resistor, o que eu posso fazer? Vamos lembrar aqui então, potência pode ser RI quadrado, R é a resistência do resistor, e também outra relação importante de potência é a DDP aplicada aos terminais da resistência, dividida por R, que é a própria resistência, tá bom? Beleza? Vamos para a segunda dica? Acompanha comigo então. Olha só, galera. Segunda dica, gases e termodinâmica. Dá uma olhadinha só. Imagina que você tem aqui uma transformação de um gás de um estado A, que tem um volume VA, até um ponto, um estado B, que tem um volume maior VB. Lembre-se que se você calcular a área do gráfico pressão-volume, essa área vai dar o trabalho, isso mesmo, trabalho realizado pela força do gás. Agora, cuidado, a área é aquela compreendida entre a transformação que está em vermelho até bater aqui no eixo, tá bom? Então, não esquece, a área é o trabalho realizado pela força do gás. Lembrando que o trabalho, para ser dado em joule, necessariamente a pressão deve estar em pascal ou newton-metro quadrado e o volume em metro cúbico. Se tiver em litro, meus amigos, passa para metro cúbico, beleza? Outra coisa importante, quando há aumento de volume, o trabalho do gás é positivo, e quando tem uma compressão do gás, eu vou ter o quê? Trabalho negativo. E se o volume não variar, o trabalho realizado pelo gás é nulo, beleza? Outra coisa importante, gente, primeira lei da termodinâmica, aquela que vai dizer para você que o calor trocado pelo gás é igual ao trabalho tal, que você pode calcular aqui pela área, mais a variação da energia interna, que depende da temperatura. Maravilha, moçada? E se você quiser outras dicas, acompanha lá no ABC da Física, beleza, moçada? E eu desejo a todos vocês uma excelente prova, as melhores energias. Paulada, um grande abraço para você e até a próxima, moçada. Valeu! Bom dia, jovens, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Cebola, professor de matemática, e eu vou dar uma dica para vocês a respeito da Unesp 2022. Um tema recorrente praticamente em todos os vestibulares, e pode ter certeza que essa dica vai ser valiosa para vocês. Sequências. Então a primeira coisa que vocês têm que ver a respeito de sequências é identifique qual o padrão na mesma. Então, por exemplo, dá uma olhadinha nessa sequência aqui, ó. A, B, C, B, A, B, C, B, A, B, C, e aí vai-se embora. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, qual é o padrão nessa sequência? Opa, vem aqui, ó. A, B, C, B, A, B, C, B. Então note que daí eu vou de 4 em 4 termos. E ele vai perguntar para você, quem vai ser a letra na posição 201? Ora, se eu sei que eu vou de 4 em 4 termos, o que eu vou fazer? Eu pego aqui a posição que eu quero e divido pelo padrão aqui da minha sequência de 4 em 4 letrinhas. Eu vou encontrar 50 e sobrar 1. O que significa isso? Que eu vou ter 50 sequências completas de 4 termos, mais uma letra. Opa, então ó, 50 completas mais uma, quem seria a primeira letra depois da última sequência? Seria a letra A. Isso pode acontecer com exemplos dos dias da semana, que vão de 7 em 7, e aí vai-se embora. Outra coisa importante para vocês lembrarem é a respeito de progressão aritmética e progressão geométrica. São duas sequências especiais. A progressão aritmética é aquela sequência na qual sempre há a soma de um número constante. Só toma cuidado que não necessariamente falar soma, nem sempre ele é positivo. Então pega esse exemplo aqui, ó. 2, 6, 10, 14 e aí vai-se embora. Note que de termo em termo eu vou somando sempre 4. Se essa soma sempre é constante, isso caracteriza uma progressão aritmética. E o que vocês precisam lembrar de progressão aritmética? O seguinte: qualquer termo da minha sequência é igual ao primeiro
mais um índice a menos vezes a razão. Ou seja, A86 é A1 mais 85 é. Quem que é o cara na posição 213? É o primeiro mais 212 é. Então, por exemplo, aqui, ó, quem seria o cara na posição 41? Lembrando que esse número representa o índice. O A41 vai ser o A1 mais um número a menos que esse índice, 40 vezes a razão. E quem é a razão aqui já identificada é 4. Então, o primeiro termo é 2, mais 40 vezes 4. Isso aí vai me dar 162. Outras dicas importantes: sempre que houver 3 termos consecutivos, bitola nessa ideia. O do meio é a soma das pontas por 2, ou seja, a média aritmética, ou, usando a definição da progressão aritmética, eu pego do meio, o da frente é ele mais a razão, o de trás é ele menos a razão. Isso vai te ajudar muito. E a terceira e última parte aqui de progressão aritmética, qual é a soma dos termos de mapear? Sempre vai ser o primeiro mais o último vezes o número de termos por 2. Guarda essa ideia aqui, que também é bem interessante. Bom, em seguida a gente vai trabalhar um pouquinho com progressão geométrica. Ela também é uma sequência específica, na qual acontece o quê? Ao invés de eu somar uma constante, eu vou multiplicar. Então dá uma olhadinha nesse exemplo, ó. Do 2 para o 6 eu multipliquei por 3, aqui eu também multipliquei por 3, e aí vai-se embora. Se você notar que há essa constância a respeito desse número, isso aí vai caracterizar uma progressão geométrica. E aqui, só para a gente dar uma relembrada sucinta, o que nós vamos fazer? O seguinte: quem é qualquer termo numa progressão geométrica? Ele vai ser o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Faz essa analogia, ó. Na PA, aqui eu também tenho um número a menos que o índice. Na PG, este número também é um a menos que o índice, só que ele está no expoente. De novo, outra coisa importante: 3 termos consecutivos, o que acontece? Eu tenho o do meio ao quadrado, é o produto das pontas, ele é a média geométrica, e o do meio, o da frente, é ele vezes a razão, e o de trás é ele sobre a razão. Certo? Usando só a definição aí de progressão geométrica. Esse de 3 termos consecutivos é muito útil, inclusive em polinômios. Dá uma olhadinha também aí com carinho. E para finalizarmos, soma dos termos de uma progressão geométrica finita, ou seja, quando normalmente a razão é um número maior que 1, você vai brecar essa soma. É uma formulinha meio chata, mas é A1 Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, lembrando que este cara é a razão. E note uma diferença sucinta, mas importante. Quando eu pego aqui a soma dos termos da minha progressão aritmética, eu preciso do último termo. Quando eu pego a soma dos termos da progressão geométrica, eu não preciso. Só preciso do primeiro e da razão. Beleza? E aqui a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, aqueles clássicos exercícios, você pega um quadrado, vai pegando os pontos médios, e aí você vai ter uma razão entre 0 e 1 no geral aí. E aí então você vai ter os termos cada vez menores. Quem que é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita? A1 sobre 1 menos π. Ok? Então de PA e PG, essas são as dicas. Deem uma olhadinha nos exercícios com carinho. Um grande abraço. Obrigado aí, até uma próxima. Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Muito bom estar aqui podendo trazer dicas valiosas para você dar aquela revisada e arrebentar na segunda fase da Unesp 2022. Só que antes de começar, quero agradecer o meu amigo Paulada por poder estar aqui transmitindo esse conteúdo para vocês. Beleza? Como a gente já sabe, a Unesp, por conta da pandemia, ela acabou mudando, trouxe questões também de múltipla escolha para a segunda fase. Isso fez com que, por exemplo, a gente aumente, né, a quantidade, as possibilidades de questões na prova. Então, para a gente começar, nada bom começar por aquilo que a galera mais teme, geometria analítica. Duas coisas são importantes para a gente saber a respeito de geometria analítica. Por exemplo, é interessante a gente lembrar a equação de uma reta, o que a gente pode tirar, como que a gente reconhece, como que a gente escreve a equação de uma reta. É muito importante. E ainda mais quando o exercício estiver relacionado com circunferência, né? São poucas as questões da Unesp, convenhamos, que trabalham geometria analítica, mas sabendo a equação de uma circunferência para uma prova é sim muito importante. Então esses são os tópicos que vale a pena você dar aquela revisada
em geometria analítica. Se você tiver um tempinho, pode dar aquela olhada como é que a gente calcula a área de um triângulo dentro dos conceitos da geometria analítica. Vale muito a pena também. Outros tópicos interessantes que a gente precisa lembrar lá na álgebra, que acaba, né, por conta da contextualização que a Unesp está fazendo muito em suas provas, é muito importante a gente saber resolver exercícios problemas, aqueles exercícios que exigem interpretações sobre porcentagens, que a gente precisa equacionar. Então, dá uma olhadinha naqueles exercícios problemas, porque você precisa montar a expressão para depois resolver aquilo que o exercício está pedindo. Isso sim é muito importante também para uma prova de segunda fase dos moldes da Unesp. Outra coisa que é interessante a gente lembrar são as funções afim, né? Ou seja, a equação é aquelas funções onde a gente tem uma taxa de variação constante, o crescimento é sempre constante. Isso é importante, são questões que envolvem o conceito de função afim, que é a sua característica principal, né? Que o seu gráfico é uma reta. Então, outro tópico muito importante. Depois de função afim, nada mais justo do que a gente lembrar da função quadrática, que são as parábolas, né? E o ponto importante da gente estudar as funções quadráticas são os probleminhas de máximos e mínimos, onde a gente vai ter que utilizar aí o x do vértice e o y do vértice. Então, dá aquela olhadinha lá na parábola, como é que a gente faz para determinar as coordenadas do vértice, é importante também. E aí, para finalizar essa parte da álgebra, essa parte de funções, é interessante também a gente dar aquela recordada, ainda mais nesse momento pandêmico, transmissão do vírus, taxa de crescimento, crescimento disso, crescimento daquilo. E isso quem modela para a gente são as funções exponenciais, são as funções logarítmicas. Então é muito importante você também saber manipular as propriedades logarítmicas, saber trabalhar com as potências e transitar entre as duas funções, entre a função exponencial e a função logarítmica. Principalmente a gente tem que lembrar que quando a gente cria uma função exponencial ou ele te dá uma função exponencial e o nosso problema se torna em determinar o expoente, é o logaritmo que vai nos ajudar a encontrar, beleza? Então é importante nesse ponto. Beleza? Depois disso, pessoal, a gente pode ir um pouquinho lá para geometria plana. Geometria plana é muita coisa que a gente tem. Só que a gente não pode ir para uma prova sem saber, por exemplo, calcular a área de um polígono, ou saber todas as informações de um triângulo equilátero, a sua altura, como é que a gente faz, suas características, o baricentro, o incentro, o ortocentro, o circuncentro. É interessante a gente ir para a prova da Unesp, de geometria plana principalmente, sabendo esses tópicos. Depois a gente tem ainda a parte de círculo e circunferência, saber o comprimento, saber a área aí do círculo, são coisas importantes. Talvez aí as suas partes, né, uma regra de 3, pode te ajudar a resolver exercícios que envolvem as partes da circunferência. E aí depois que a gente tem aí um pouquinho da pincelada da geometria plana, nada mais justo a gente lembrar também um pouco de trigonometria. A trigonometria, pessoal, se cair uma questãozinha só, eu acredito que dificilmente ela vai ficar no triângulo retângulo, porque ela gosta muito de cobrar essa parte na primeira fase. Então, saber as razões, né, trigonométricas no triângulo, claro, é importante. Lei dos senos, lei dos cossenos, e saber quando que a gente vai utilizar. A lei dos senos a gente precisa ter 2 ângulos, a lei dos cossenos a gente precisa ter 1, mas só que a gente tem que ter informações sobre os 3 lados. Então é interessante isso a gente também. E a relação fundamental. Saber manipular que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre 1. É importante a gente ir para a prova também sabendo a relação fundamental, né? Senão ela não teria esse nome, convenhamos. E aí, para finalizar, dá uma olhadinha, se você tiver aquele tempinho chique 10, em gráfico. O gráfico de uma função trigonométrica, o seno, o gráfico da função cosseno, a ideia da amplitude, é importante porque pode ter algum exercício, né, por exemplo, de frequência, e aí ele pede alguma coisinha. Isso, se você lembrar do gráfico, como é que calcula o período, como é que calcula a imagem, vai te ajudar bastante também. E aí, pessoal, para finalizar com aquelas dicas chique 10, a gente termina aqui falando da geometria espacial. Geometria espacial, importante, prisma. Como é que a gente calcula o volume de um prisma, lembrar que a base, um prisma regular, é um prisma cuja base é um polígono regular, ele é um prisma reto, então as faces laterais são sempre retângulos, a base é um polígono regular, onde você pode ter um quadrado, pode ter um triângulo equilátero, pode ter um hexágono. Depois o cilindro também, mesma coisa, saber calcular a área lateral, saber calcular o seu volume, e aí para finalizar os objetos, né, que são a pirâmide e o cone, que são 2 tópicos aí bastante importantes
que também a gente pode, né, ter aí na segunda fase. Então, calcular o volume da pirâmide, né, que é a área da base vezes a altura dividido por 3, assim como a do cone, né? Então, são tópicos interessantes aí para a gente dar aquela revisada para a segunda fase da Unesp. Parece muita coisa, mas diante de tanta coisa que a gente tem dentro da matemática, né, trabalhar só com esses tópicos, dar uma revisada nos tópicos que são mais importantes, mais difíceis, são sempre, né, é sempre muito importante. Então é isso, pessoal, agradeço a oportunidade de poder falar com vocês esses tópicos interessantes. Então arrebenta, vai lá, de uma maneira chique 10, acalme-se, concentre, supere-se que a vaga é sua. Um grande abraço e a gente se encontra sempre na próxima. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Jacovenzi e vim falar com vocês hoje sobre a prova da Unesp. A prova da Unesp é uma prova que exige gramática todos os anos. É importantíssimo que saibamos identificar, tanto na área de morfologia como na área de sintaxe, suas funções, para que dali tiremos todas as conclusões da interpretação de texto. É importante então que na parte de morfologia nós consigamos identificar o que é substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, verbo. Cai verbo na prova da Unesp todos os anos. Tanto conjugação verbal, como também voz passiva. Passar da voz ativa para passiva sintética, passiva analítica, isso é um assunto importantíssimo. E na parte de sintaxe, é importante que consigamos identificar os termos ligados ao verbo. Sujeito, complemento verbal, adjunto, adverbial e agente da passiva. E os termos ligados ao nome, predicativo, adjunto adnominal, complemento nominal e aposto. Além do nono termo, que é o vocativo, que é um termo só usado para chamar a atenção do interlocutor, mas ele é importante dentro do contexto, né? Não confundir vocativo com sujeito, jamais. Vocativo é separado por vírgula, sujeito nunca é separado por vírgula. Então são algumas diferenças que é importante que a gente retome para que a gente não corra riscos desnecessários na prova. Além da parte morfológica e sintaxe de período simples, fica a dica para você olhar também período composto, oração coordenada e oração subordinada. Lembrar que as orações coordenadas, quando a gente tem a conjunção, essa conjunção reforça, fortalece o argumento do qual ele faz parte. E nas orações subordinadas, ela é sub. Então a conjunção enfraquece o argumento da qual faz parte. E aí a gente tem que lembrar também, oração subordinada substantiva utiliza a conjunção integrante. Oração subordinada adjetiva utiliza pronome relativo. E oração subordinada adverbial utiliza conjunções subordinativas adverbiais. Então são algumas coisas que a gente tem que dar uma olhadinha para que a gente consiga correr bem, consiga fazer a prova com paciência, tranquilidade e efetividade. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Boa prova, tranquilidade. Tamo junto. Valeu, abraço. Olá, eu sou a professora Ana Luísa, sou professora de redação e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a Unesp. A Unesp é uma prova de vestibular que vai cobrar uma dissertação, assim como faz o Enem e assim como faz a FUVEST. Mas nós temos algumas especificidades dessa prova e é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. A primeira e fundamental dica que eu tenho a passar para vocês sobre a prova da Unesp é a ideia de construir uma boa estrutura. Estrutura, como o próprio nome sugere, é aquele elemento que vai fundamentar o seu texto, que vai delinear o seu texto, que vai sustentar o seu texto. É ela que vai permitir que você entregue à banca ideias mais claras e argumentos mais eficientes. A argumentação é também uma outra dica importante. Escolha argumentos que, de fato, sejam possíveis de você discutir as ideias que você quer apresentar à banca. A Unesp não cobra repertório, então não precisa citar, fazer argumentos de autoridade ou usar alusões históricas. Usem argumentos que permitam discutir a questão de uma maneira mais eficiente, como argumentos de causa e consequência, por exemplo, ou outros que você julgar melhor. Os argumentos devem ser entendidos
em conjunto. Então não basta que o seu primeiro parágrafo de argumentação seja muito bom e que o segundo também seja muito bom. O importante é que eles tenham a sua força no conjunto. Essa ideia de unidade é a ideia que deve nortear toda a construção do seu texto. Texto, para a Unesp, tem o seu sentido literal, a ideia de tessitura, a ideia de unidade. Então é fundamental que vocês pensem, antes de começar a escrever, não apenas nas ideias que querem apresentar, mas como essas ideias se interrelacionam. E essa relação, ou inter-relação, deve aparecer no seu texto de maneira sintática. Então, usem elementos coesivos no texto, mas também semântica. As ideias e os sentidos devem ser construídos em conjunto. Pensando em estrutura, nós temos que pensar na macro, que é essa ideia do todo, mas também nós temos que pensar na microestrutura, que é aquela que é construída dentro dos parágrafos. Em termos de macroestrutura, pensem em 4 parágrafos, esse é o ideal, porque é mais fácil de interligá-los. A sua introdução deve apresentar uma breve contextualização, com considerações sobre o tema, e a tese. Uma regra para a Unesp é que a sua tese traga as palavras-chave do tema e que também já tenha o posicionamento. Nada de tese bilateral que fica em cima do muro ou que considere os dois lados. Sempre com o posicionamento. Apresente os argumentos para sustentar esse posicionamento. Esses argumentos devem vir no desenvolvimento, que deve conter 2 parágrafos. A conclusão do seu texto deve apenas retomar aquilo que já foi dito, ou seja, os seus argumentos, e também reafirmar a tese. Nada de ideias novas, a conclusão deve apenas fechar o seu texto. Lembre-se também que a redação da Unesp não exige título, então não coloquem. E é uma redação que tem tem um lado, em termos de temas, né? Ela tem um lado social, mas nos últimos anos tem apresentado uma perspectiva um pouco mais subjetiva. Então, você pode também, na medida certa, trazer um pouco de subjetividade para o seu texto. Bom, essas são as minhas dicas. Espero que vocês façam uma excelente prova. Até! Tchau! E aí, galerinha do Se Liga na Bio, eu sou Marão, professor de literatura. Vim hoje aqui dar aquela diquinha esperta para você que vai prestar a segunda fase do vestibular da Unesp 2022. Então, vamos lá! É o seguinte, galera, o vestibular da Unesp costuma ser bastante direto, bastante objetivo em suas perguntas. E em literatura, costuma sobretudo trabalhar com questões de apontamentos que caracterizam movimentos literários, sobretudo comparando movimentos literários entre si, inclusive aqueles que de alguma maneira se assemelham e que em algum aspecto se diferenciam. Então é importante você saber esses detalhes, que é o que eu vou trazer para você aqui hoje, sobretudo entre 2 movimentos, o romantismo e o simbolismo. Todos 2 se assemelham bastante no que diz respeito, por exemplo, ao sentimentalismo. Ambos são voltados a questões sentimentais, inclusive trabalhando abordagens mórbidas, questões sobre o sofrimento, incertezas da vida, dúvidas. Mas uma questão muito interessante chama a atenção no simbolismo. O simbolismo é um movimento que não diz, ele sugere. Diferente do romantismo, que deixa às claras todo o sentimentalismo que quer abordar, os poetas românticos sempre são bastante dramáticos em suas abordagens, o simbolismo já não. O simbolismo é um movimento mais sereno, é aquele movimento que busca mais a intuição, inclusive trabalhando, justamente como o próprio nome indica, através de símbolos, muitas figuras de linguagem, cromatologia, para levar o leitor, o poeta quer levar o leitor no simbolismo a sentir a partir da intuição e não da razão e não do sentimentalismo às claras, como acontece com o romantismo. Então é interessante você perceber, não só nesses 2 movimentos, mas entre outros movimentos literários, aquilo que os assemelha e aquilo que os diferencia. Sobretudo, porque se a Unesp chegar junto em você nesse sentido, você já vai estar preparado. Beleza, galerinha? Espero ter ajudado e até uma próxima. Show, galerinha! Beijo, tchau! Valeu!
Fala, parceria, aqui é Professor Vareta do canal Geo Raiz e vim fazer uma participação no canal do meu companheiro querido Paulada. Fala, meu Paulada. Seguinte, todo mundo aí do Se Liga na Bio que vai para a segunda fase da Unesp. Eu analisei os últimos 5 anos, tanto as provas de segunda fase dissertativa quanto a prova do ano passado, e eu reconheci que 3 temas continuaram a ser muito cobrados, mesmo com a mudança da segunda fase. Vamos lá. Primeiro tema muito cobrado em geografia é a parte de economia. Como assim economia? Cara, pode ser tanto a parte de blocos econômicos, a parte de globalização, ou até a parte de política econômica, que é uma coisa que aparece muito na primeira fase da Unesp e um pouco menos na segunda. Quando eu falar de política econômica, um tema que a Unesp pode querer trabalhar é falar sobre inflação. Você entender, trazendo o nosso contexto atual, o que é inflação, que é o aumento contínuo dos preços, que significa a desvalorização da sua moeda, e quais são os fatores ligados a essa inflação. Então ficar esperto com o aumento do preço dos combustíveis, a desvalorização do real, que faz com que o dólar fique mais caro, e todos os produtos são dolarizados, aumentem de preço. E quando a gente fala de produtos dolarizados, não é só coisas que vêm importadas, mas todas as commodities, todos os bens primários, como carne, ferro, soja, acabam tendo esse reajuste, que vai impactar nos preços e vai impactar principalmente na vida da população mais pobre. Então a inflação como um grande problema econômico é uma coisa que pode aparecer aí na sua segunda fase. Segunda temática clássica da Unesp, meio ambiente. Se você lembrar da prova da segunda fase do ano passado, eles perguntaram sobre acordos e protocolos ambientais. A resposta certa era a Convenção da Basileia. E aí já vem um comentário. A prova de segunda fase do ano passado veio extremamente conteudista. Eu duvido que o seu material ou o seu professor no ano passado comentou de Convenção da Basileia e de Capinarama, lá na Amazônia. Então são duas coisas que você não vê nos livros de ensino médio, não vê nas apostilas, mas aparecerão na prova. Por isso você vai ter que usar muito sua capacidade de análise e eliminação nessas questões. Certo? Das 8 de geografia, 2 eram muito rodapé de livro. Então, ficar esperto que pode aparecer questões assim, certo? Voltando para o meio ambiente, se ano passado apareceu sobre acordos, eu acho que esse ano pode aparecer sobre problemas ambientais. Então, olha, juntando aí com biologia e química, falar de eutrofização, falar ali de fenômenos como ilhas de calor, de aquecimento global, justamente com a ideia aí como posso falar, da COP que teve esse ano, do tanto que se discutiu esse aquecimento global. Então, pegar os problemas, eu chutaria os problemas ambientais atmosféricos, chuva ácida, ilha de calor, inversão térmica e aquecimento global. Eu acho que eles estão sempre mais em voga, mas estou com uma pulguinha aí com a querida eutrofização. E para finalizar, tema clássico, você não faz um vestibular sem questões de geografia física. Cara, ficar ligado principalmente a questões climáticas e as correlações entre clima e vegetação, os famosos domínios morfoclimáticos. Você entender não só a sua localização, as suas características, mas também falar sobre os fatores que levam ao seu desmatamento. É um tema que pode aparecer. Certo, rapaziada? Tenham um resto de semana tranquilo, descansem bem no seu sábado e vão todo mundo bem nessa prova. Abraço, Paulada, abraço, galera, e bora pra facu. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Alex, professor de História, e vou dar umas dicas aí para a segunda fase da Unesp. Vamos começar falando de História do Brasil. O que a gente pode esperar de História do Brasil, História da América, né, na Unesp, na segunda fase? Bom, claro que o foco é, né, período colonial, então olhar principalmente para a organização da estrutura do Brasil colônia, né? Sociedade, olhar um pouco para o papel, por exemplo, da igreja, dos jesuítas, o papel dos bandeirantes, né, a cultura indígena, o impacto, né, da chegada do colonizador, do explorador português na cultura dos povos nativos aqui, não só do Brasil, mas da América de maneira geral. Isso vale para a América espanhola. Também ainda, né, falando de Brasil, né, falando de Brasil, história do Brasil, segundo reinado é um tema bastante recorrente, né, olhar principalmente a estrutura econômica do segundo reinado, sem dúvida alguma destacando a cultura do café no oeste de São Paulo. E aí, claro, falar de imigração, pensar também na transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né, o impacto
disso não só na economia, mas olhar também sempre para o aspecto da estrutura social, da organização da sociedade, da cultura. E é claro, sem dúvida alguma, o período republicano da história do Brasil. Eu focaria em 2 momentos da história republicana do Brasil. Primeiro, sem dúvida alguma, a chamada Primeira República ou República Velha. No caso aí, olhar principalmente para os movimentos sociais desse período. Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, olhar para o movimento modernista. Ah, mas caiu, né, já na primeira fase uma questão sobre modernismo. A Unesp não tem muito disso. Não quer dizer que, caiu esse tema na primeira fase, será que na segunda fase eles vão descartar? Pode ser que não, a Unesp não tem muito isso, né? Pode-se abordar novamente esse mesmo tema na segunda fase. E é claro, sem dúvida alguma, o período da ditadura militar. No caso da ditadura militar, pessoal, eu destacaria 2 pontos fundamentais. Sem dúvida alguma, o período chamado milagre econômico, milagre brasileiro, e claro, sem dúvida alguma, também a parte sobre a cultura. Então vale a pena olhar um pouquinho para as músicas de protesto, para as lutas, né, os movimentos que lutaram contra a ditadura. Alguns partiram para a luta armada, outros partiram para a resistência no âmbito da cultura, utilizando música, por exemplo. Bom, e na parte de história geral, o que a gente pode esperar da prova da Unesp? Na parte de história geral, né, começando aí pela Grécia Antiga, vamos falar de Grécia Antiga, eu ficaria atento principalmente à parte sobre cultura, filosofia na Grécia Antiga, teatro, que é um tema que a Unesp gosta de abordar bastante na sua segunda fase. Temas que envolvem a cultura em vários momentos da história. Então, por que não olhar um pouquinho para as características da tragédia grega, da comédia grega, da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, também os pré-socráticos, né, esses que focavam mais no estudo do cosmos, do mundo natural, da natureza. Outro aspecto também importante que eu destacaria é a parte sobre Idade Média. Idade Média, acho que o ponto fundamental são as cerimônias medievais. Então, como era um casamento na Idade Média, o papel da mulher na Idade Média, a famosa cerimônia de suzerania e vassalagem, as cerimônias que envolvem, por exemplo, a questão da cavalaria medieval, isso puxa também para a questão das cruzadas, e é claro, puxou cruzadas, evidentemente puxa o quê? Reativação do comércio, reativação da vida urbana, né? Então questões que envolvem também a expansão, o crescimento das cidades, os pontos positivos, os pontos negativos no período da Baixa Idade Média. Na parte de Idade Moderna, eu ficaria atento principalmente a questões que envolvem absolutismo, crise do século XV, então lembra um pouquinho do absolutismo, das características do absolutismo, os principais teóricos do absolutismo. Chegando na parte da idade contemporânea, nós podemos olhar para iluminismo, né? Então acho que vale a pena olhar com atenção alguns filósofos iluministas, movimentos sociais do século XIX. Então, o anarquismo, o socialismo, né, as greves, os movimentos, né, que envolveram ali a mobilização operária, a luta das mulheres também por direitos, principalmente na virada do século XIX para o século XX. E um tema, para a gente fechar essa parte de idade contemporânea na parte de história da prova da segunda fase da Unesp, que a Unesp gosta bastante, é falar de África e de Oriente. África do século XIX, África pós-Segunda Guerra Mundial, descolonização, a África portuguesa e, é claro, o Oriente, né? Desde o período ali de colonização, passando talvez aí algumas tensões atuais. Eu destacaria aí, né, a questão do Afeganistão, né? A saída das tropas americanas há algum tempo aí, faz pouco tempo, do Afeganistão, lembrando que nós tivemos 2 intervenções aí, a soviética no final dos anos 70 e a norte-americana, né, depois dos atentados de 11 de setembro, que aliás, vamos lembrar, né, temos aí 20 anos dos atentados de 11 de setembro. Essas são as dicas de história do Brasil, de história geral, história da América para a segunda prova da Unesp. Espero aí que vocês aproveitem, uma boa prova e até mais. Tchau! Salve, salve galera, aqui é o professor Marquinho para dar umas dicas para vocês do Se Liga na Bio de segunda fase da Unesp. Essa segunda fase diferente por causa da pandemia, né? É uma espécie de primeira fase versão B que nós vamos ter, que é mais uma vez com teste. E aí, o que nós temos como algo muito importante para falar dentro desse momento que pode diferir? Eu, por exemplo, sou corretor da segunda fase quando ela é escrita. E como é que fica agora, Marquinhos, essa segunda fase? Ela fica muito parecida com a primeira e com as características que a Unesp costuma cobrar. E o que a Unesp mais cobrou nos últimos anos, estatisticamente? Em Brasil,
foi mais cobrada a parte de república, sobretudo a República Velha, e também a parte de República Populista, que é aquele período de 46 a 64 foi o que mais caiu, mas não quer dizer que não tenha caído pergunta de ditadura civil-militar, que tenha caído Era Vargas, que cai, vocês sabem. E depois colônia, sobretudo com as questões ligadas à parte da economia e da sociedade. Então a questão da escravidão vai aparecer aí dentro, a questão do ciclo do ouro, do ciclo da cana. Lembre-se muito bem de trabalhar essas questões. Também em história geral, o que mais caiu foi a parte de história contemporânea. Sobretudo com a parte ligada ao século XIX, quando nós falamos do imperialismo, partilha afroasiática, e também a parte de Guerra Fria, até mesmo com a descolonização dessa África. Então, caíram questões ligadas à Guerra Fria, ao século XIX e também no início do século XX. Falou-se muito sobre o nazifascismo, sobre o crescimento dos extremismos, então fiquem muito atentos esse ano também para as questões ligadas a esse ponto. Então, o que mais caiu de história geral foi a parte de contemporânea, depois caiu as outras partes, e o que mais caiu de Brasil foi a parte de república e depois de colônia. Império cai menos. Aliás, se for cair de império, a maior probabilidade é de cair segundo reinado. Mas bora lá, algumas dicas importantes. Se for cair de Grécia, fique muito atento ao conceito de cidade-estado, polis. Porque cidade-estado, polis, é na verdade a estrutura política da Grécia, que ela é descentralizada. O grego ele é unido pela língua e alguns costumes, e não pela estrutura política e administrativa. Cada cidade tem sua autonomia, tem sua cultura, tem sua economia, tem sua política funcionando. Então, cidade-estado é um tema que costuma ser muito cobrado. Fique atento também às guerras médicas e do Peloponeso. Médicas, que vai ser a invasão dos persas e depois vai ter o apogeu grego, e a do Peloponeso, que vai ser uma disputa entre as cidades que vai levar à ruína desse povo. É importante também vocês ficarem atentos quando nós estamos falando do período da Idade Média sobre a parte do islamismo. O islamismo também pode ser cobrado de vocês, inclusive com características do próprio islamismo, não tanto do Império Árabe. Então as características sobre o que é a Jihad, a Guerra Santa, as características ligadas, por exemplo, a Maomé, a Hégira, esses elementos são bem importantes. A própria questão da cultura deles ali é muito significativa. Quando a gente falar também da parte de Brasil, fiquem muito atentos para o comparativo entre Vargas e JK. Vargas que era nacionalista, que queria empresas estatais. Vargas que falava justamente o petróleo é nosso. E JK que era mais desenvolvimentista, que queria já abrir para multinacionais. Era o cara que falava de abertura econômica, de 50 anos em 5, desenvolvimentismo. Então são falas diferentes, o nacionalismo do Vargas e o desenvolvimentismo do JK. Aliás, Vargas vai criar a Petrobras em 53, que não era Vargas, é quando ele volta ao poder. Voltei pelos braços do povo. E aí que ele vai criar a Petrobras, Eletrobras e o BNDE. Durante a era Vargas, que é de 30 a 45, ele na verdade cria Vale do Rio Doce, Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, FENEME, CSN. Mas a criação realmente da Petrobras é quando ele volta ao poder em 50, que é quando depois ele se suicida. Então fiquem muito atentos a isso, porque a questão de Petrobras falou-se muito por causa do preço do petróleo, todas essas coisas. Então se liguem muito também nesses temas. É uma coisa importante e que pode ser cobrado de vocês. Fiquem atentos também à história da América. Eles fazem perguntas sobre a colonização, como é que foi a colonização espanhola. Então características ligadas à mita, encomenda, que são formas de trabalho compulsório que aparecem ali dentro. Fiquem atentos também para a estrutura que existia da sociedade. Chapetones, crioulos, os mestiços, os indígenas e negros. Isso também é uma coisa muito importante que pode ser cobrada de vocês. E também a Unesp joga dentro da aula de história, da prova de história, a parte que vai ser ligada, por exemplo, à filosofia e sociologia. Em sociologia, por exemplo, sobre diversidade cultural, a cultura do africano, a cultura do indígena, a cultura do europeu. Pode aparecer que dentre os conflitos sociais também são temas abordados e temas cobrados aí dentro desse momento. E não se esqueça de falar muito sobre escravidão no Brasil. Estudar sobre isso, vai ter coisa sempre ligada a isso, tanto no período colonial como também no Império do Brasil, até o Segundo Reinado. Esses são os principais temas, essas são as dicas que o professor Marquinhos deixa para vocês aqui nessa reta final. Um beijão, vocês estão preparados, estudaram pra caramba esse ano, chega lá e arrebenta, só dá uma lapidadinha na reta final, tá bom? Um abraço a todos, boa prova! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Se Liga na Bio. Eu sou a professora Carol e hoje eu trouxe uma dica sensacional para você que vai prestar o vestibular da Unesp na segunda fase. A minha dica de hoje é sobre biotecnologia,
Pois é, um assunto muito importante que vem sendo discutido em todos os meios de comunicação e que aparece com uma certa frequência no vestibular da segunda fase da Unesp. A minha dica de hoje, moçada, é para você prestar atenção em algo muito importante, que é a questão da capacidade do DNA em armazenar e decodificar informações. Por que eu estou dizendo isso? Olha só a contextualização que eu vou fazer para vocês. Imagina, quanto de dado de internet, de dados digitais, você imagina que foi criado até hoje pela humanidade? Pois é, são milhões e milhões de gigabytes de dados digitais criados. Onde armazenar esses dados? Hoje a gente utiliza HDs externos dos próprios computadores e uma tecnologia que até então não era tão conhecida, mas hoje é muito difundida, que são as nuvens de armazenamento. Essas duas soluções, os computadores, mais os seus HDs externos e as nuvens, não são soluções tão práticas assim. Agora, onde vai o pensamento de um pesquisador? Será possível utilizar o DNA como fonte de armazenamento e decodificação dessas mensagens, ou seja, desses dados digitais? Pois é, algumas pesquisas, feitas inclusive por uma equipe de estudantes da própria Unesp, têm mostrado que sim. Já pensou que interessante, pessoal? Transformar o nosso DNA em uma espécie de central de armazenamento e decodificação de dados digitais? O que a gente faz hoje no computador, que é armazenar esses dados, daria para a gente fazer numa célula? Olha só, transformar uma célula num super pendrive de armazenamento e decodificação de mensagens? Isso parece estar distante, mas está mais próximo do que a gente imagina. É óbvio que ainda estão em estudos, mas olha só, fiquem espertos com a contextualização. Como é que a Unesp pode cobrar isso de você? Lembrem-se, o DNA é uma molécula muito grande e que, para ficar armazenada, muito bem acomodada no interior das células, no interior do núcleo, ela é compactada. A molécula de DNA ela é compactada por meio da união, da associação com proteínas chamadas histonas. Uma outra contextualização importante dessa informação que eu acabei de trazer para vocês. Os dados que são armazenados, eles são decodificados por meio de códigos genéticos. Então, lembrem-se, deem uma olhada nas sequências de bases, nas trincas de bases que são responsáveis por decodificar as proteínas que irão manifestar características em nosso organismo ou que serão responsáveis por reações em nossas células, por exemplo. Já pensou que interessante uma questão fazendo uma associação do modo de armazenamento que a gente tem dos dados digitais em computadores, como aquelas sequências de números, zeros e uns, como é o código binário, e fazer uma analogia com a sequência de bases nitrogenadas que formam o nosso código genético, a forma como a gente armazena as informações no nosso DNA? Pois é, não é impossível disso acontecer. Uma outra contextualização sobre a capacidade do DNA em armazenar informações é que hoje, as informações digitais são armazenadas em pendrives, em computadores, em memórias que são feitas a partir do silício. O silício é um material extraído da terra. Então, para essa extração, ocorre desmatamento, ocorre contaminação do ambiente, muitas vezes até o trabalho em situações de escravidão pode acontecer. Então, existe um problema ambiental na extração do silício, até mesmo um problema social, um problema econômico. A molécula de DNA poderia ajudar em todas essas situações,
tá certo? Então essa é minha dica, fiquem espertos com a contextualização, fiquem espertos com essa dica e uma excelente prova para vocês e que vocês possam se sair muito bem. Um abraço, um beijo e se liga na bio! Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou, bicho! Que prazer, que gostoso! Agora eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito das minhas dicas para a segunda fase da Unesp 2022. Galera, fundamental que o seu conteúdo esteja tinindo, que você esteja arrebentando de conteúdo. Porém, bicho, o seu emocional, ele é muito importante, você tem que estar descansado, é uma maratona importante de provas. Cuide do seu emocional. Faz um esporte, precisa extravasar essa energia, galera. Mas cuidado, não vai fazer nada que possa te preocupar e tirar a sua atenção e o seu foco da prova. Bicho, pra gente começar aqui a nossa história, Paulada gostaria de falar um pouquinho sobre problemas ambientais. Meu querido amigo Vareta, ele já estabeleceu alguns relacionamentos associados ao meio ambiente que vinculam-se à geografia, mas que também possam estar associados à biologia. E eu aqui quero complementar alguns outros aspectos não citados. Galera, primeiro tema que eu quero destacar com vocês relacionados a problemas ambientais é o que nós definimos como desmatamento. O que significa essa história, bicho? Corresponde à retirada de qualquer tipo de cobertura vegetal, de qualquer que seja a forma, seja ela por ação devastadora de forma geral ou mais específica, a ideia é retirada, sem dúvida alguma, de cobertura vegetal. Moçada, qual que é o grande problema associado a isso? Primeiro, maior possibilidade de erosão do solo. Se você não tem mais a vegetação que protege este solo, consequentemente, as variações que ocorrem, as intempéries que acontecem, elas podem determinar uma erosão mais significativa, pode ter uma lavagem do solo, arrastando nutrientes, permitindo, portanto, a manifestação da eutrofização, se caso esses componentes iônicos foram deslocados intensamente para os corpos d'água. Mais importante ressaltar, no aspecto edáfico do solo, bicho, maior possibilidade de erosões, lixiviações, lavagem do solo. Galera, este é um primeiro fator importante. Um outro aspecto ainda relacionado a desmatamento é o que nós chamamos de retirada da mata ciliar. Paulada, que papo é esse? Mata ciliar, galera, corresponde a toda aquela vegetação que cobre o substrato, cobre o solo que está localizado, lateralizado aos corpos d'água. Uma vez, quando retirado a mata ciliar, bicho, o problema pode ser sério, relacionado a um assoreamento. Esta vegetação no solo, ela tem vários aspectos funcionais. Dentre eles, sustentação do solo. Ela permite com que não haja um deslocamento hídrico quando ocorre vazão, consequentemente, deste corpo d'água, de forma muito significativa, minimizando, portanto, estas tais ondas, esse deslocamento de água com velocidade menor, gerando menos danos. Galera, um outro detalhe importante, fundamental, é que esta vegetação permite nutrição para os organismos que fazem parte das cadeias das teias alimentares destes corpos d'água. Portanto, a retirada desta vegetação permite como fator principal, além de todos esses já citados, o desmoronamento do solo, uma fragilização deste solo, portanto, permitindo jogar mais sedimento para dentro d'água, deixando esta água mais opaca pelo fato do barro ali estar dissolvido, minimizando penetração de luz, minimiza formação, moçada, minimiza a velocidade da água devido à formação de bancos de areia. Bicho, isso é importante. Você minimiza a quantidade hídrica, uma vez que boa parte deste ambiente, desse ecossistema, agora está ocupado por sedimento, provindo, consequentemente, dos barrancos que vão desmoronando. Galera, isso tudo é muito prejudicial para a sobrevivência das comunidades que ali estão presentes. Isso é extremamente importante para a sua prova da Unesp. O que nós devemos fazer para minimizar estes problemas? Primeiro, não devastar mata ciliar. Segundo, caso isso tenha acontecido, reflorestar, retirar sedimentos para tentar recuperar este corpo d'água. Show de bola? Galerinha, queimadas, bicho. As queimadas, elas podem ser criminosas, elas podem ser mais naturais, vinculados, por exemplo, ao cerrado, mas em todas as condições, claro que nós observaremos danos, principalmente quando ocorrem queimadas em ambientes úmidos, onde os organismos são mais sensíveis
a estas variações de temperatura, de umidade, podem ser mais facilmente eliminados, devastados. Portanto, quando nós estabelecemos uma queimada, moçada, e principalmente se for de aspecto criminoso num ambiente úmido, como aconteceu no Pantanal, cara, as consequências são gigantescas. Primeiro fator, diminuição de umidade. Isso já permite uma eliminação, uma diminuição brusca de biodiversidade. Um outro aspecto, a queimada pode dificultar processos que ocorrerão posteriormente na tentativa de recuperação do ecossistema. Dificulta sucessão ecológica, causa devastação de agentes decompositores, dificultando, portanto, desta forma, a reciclagem da matéria. Galera, olha que fator importante. Bicho, isso é fundamental. Só que além dessa história, as queimadas permitem com que organismos que sejam endêmicos daquela região, devido a este distúrbio que está acontecendo, fogo imenso, moçada, muitas espécies capazes de migrar acabam se deslocando para outras regiões e a partir de então podem se manifestar ou manifestar-se como espécies exóticas. O que é isso? Quando uma espécie introduz um ecossistema onde ela não é natural. Ela pode ter baixa quantidade de predadores, uma baixa resistência ambiental e, portanto, crescer de forma demasiada, gerando danos, sem dúvida alguma, ao ecossistema de forma geral. Bicho extremamente importante. Recentemente vimos a possibilidade da liberação de caça de alguns animais que estão causando danos, como o javaporco, por exemplo. Galera, isso está sendo ocasionado e manifestado devido à falta de predadores desse tal organismo, que é considerado uma espécie exótica invasora. Devasta plantações de milhos, atacam criações, atacam crianças, perigosos esses animais e muito vorazes. Portanto, guarde esta informação relacionada às tais queimadas. Moçadinha, enchentes, bicho, passamos por uma estiagem bastante seca, posteriormente com uma grande quantidade de enchentes em várias regiões do nosso país, o nosso grande Brasilzão, e estou aqui neste momento para te dizer o seguinte: o que de enchente pode ser questionado? Galera, a partir do momento que nós temos enchente, nós temos que identificar a causa disso. Ah, porque chove muito. Não é esse o fator. O fator, galera, é que nós pavimentamos as nossas superfícies, impedimos, portanto, percolação, infiltração de água, permitindo que ela se mantenha maior tempo acumulada na superfície. Um outro detalhe é, nós temos formas de tentar escoar estas águas dentro dos centros urbanos, mas o excesso de lixo produzido e jogado por seres humanos no ambiente é que determina um grande problema. Qual? A não vazão, a não evacuação desta água, uma vez que os bueiros, as galerias ficam todas imensamente cheias de lixo, todas entupidas, portanto não realizando o seu aspecto funcional. Importante, o lixo ele tem que ter um destino satisfatório para que esses processos não aconteçam. E galera, um outro problema, enchente. Existem doenças que são características, que começam a se manifestar de forma mais intensa devido ao contato direto da população com esta água contaminada com fezes, com restos e dejetos de animais como ratos. Então vamos lá. Galera, primeiro fator que nós podemos identificar é a tão conhecida leptospirose. É aquela tal bactéria leptospira que está associada ao camundongo. Este camundongo, ao urinar no ambiente, acaba eliminando esta bactéria e com a enchente, essas bactérias em contato com a água manifestam ou possibilitam contato com seres humanos e aí, bicho, o cara pode manifestar sintomas. Tudo bem? Uma outra doença muito característica é a tal da cólera. É, o vibrião colérico, também uma doença bacteriana. Moçada, esta bactéria, ela sempre será evacuada, um dos grandes sintomas da cólera, em regiões onde não há saneamento básico, que nós encontramos fossas. Imagine essas regiões inundadas. A partir do momento que ocorre a inundação, você tem o contato da água ali parada com essas bactérias. E as pessoas que têm ali um contato direto podem manifestar a cólera. Então, leptospirose, a bactéria leptospira, e a cólera, vibrião colérico. Eita, que beleza! Vem em mim, Fulvestinha. Opa, Fulvestinha não, Paulada. Vem em mim, Unespinha. Segunda fase, vamos socar a bota, moçada. Último aspecto deste primeiro momento, falar do problema do plástico. Bicho,
tudo que existe hoje você pensa em plástico. A grande quantidade de recipientes, as garrafas que acabam armazenando água, os materiais que são utilizados na sua televisão, no seu carro. Bicho, tem plástico a dar com pau, moçada. O que é feito com a grande parte deste plástico? É jogado no ambiente e ao longo de anos, décadas, anos e anos, estes plásticos vão sendo fragmentados, alguns até mesmo pequenas partículas ingeridas por animais que fazem parte das comunidades, permitindo dessa forma que talvez um peixe que você possa estar se alimentando possa ser portador de partículas de plástico, uma vez que lá na base da cadeia alimentar, algum organismo incorporou este plástico, permitiu o armazenamento nos seus tecidos. Definimos este conceito como bioacumulação. A partir do momento que este animal começa a servir de alimento ao próximo nível trófico, imagine um organismo do próximo nível trófico se alimentando de vários destes organismos contaminados com plásticos. Você percebe que no próximo nível trófico, portanto, você tem um aumento da magnitude deste componente tóxico. Isso nós chamamos de magnificação trófica. Galera, que coisa linda! Essa é a primeira parte que eu gostaria que vocês identificassem juntamente comigo como dicas importantes para a sua segunda fase da Unesp 2022. Segura a mão, que agora nós vamos falar de alguns outros aspectos. Eu já venho. Se liga na Bio! Salve, salve, galerinha! Pauladinha voltou! E aí, moçada? Show de bola? Vamos continuar com as nossas dicas de biologia para a sua prova da Unesp segunda fase 2022, galera. Só filé, hein? Vem comigo que você não vai se arrepender. Vamos lá? Galera, deixa eu projetar a tela aqui para você. Tecido conjuntivo adiposo. Paulada, oi. Por que você acha que vai cair tecido conjuntivo adiposo? É muito fácil. Ele tem função de reserva energética, está associado a algumas regiões do nosso organismo, tem função de regulador térmico. Moçada, tem um monte de função importante associado a esse tal tecido adiposo. É um tipo de tecido conjuntivo. Portanto, gostaria de iniciar com vocês para que vocês possam observar juntamente com o professor Paulada. Que prazer ter você aqui comigo, hein? Vamos lá? Galerinha, olha lá. Células adiposas existem basicamente dois tipos, as chamadas de unilocular, que tem aspecto branco, amarelado, e a multilocular, que tem aspecto pardo, amarronzada. Galera, este tecido conjuntivo, como característico de todo tecido conjuntivo, ele é portador de uma substância fundamental amorfa. Só que no caso do tecido adiposo, essa substância fundamental amorfa, ela é bastante reduzida e, portanto, caracteriza, sem dúvida alguma, um maior acúmulo de gordura, de componente lipídico. Essa é a nossa história. Eita, que beleza! Vamos beber água, moçada. Que delícia, que delícia. Galera, vamos lá. Então preste atenção no Paulada. O tecido adiposo unilocular, ele vai ser caracterizado basicamente pelo seguinte aspecto. Células portadoras de vesículas grandes preenchidas por gordura. Vocês vão observar que dentro da célula existe uma vesícula grande, peraí que eu já mostro para vocês, cheia de tecido, cheia de componente lipídico. Olha lá, onde que estão presentes esses tipos de tecido conjuntivo de adiposo unilocular? Estão presentes nos organismos adultos, tecido subcutâneo, que é aquele que está abaixo da pele, chamado de tecido subcutâneo. Antigamente nós denominávamos como hipoderme, nem se usa mais esse termo, hein, moçada? E também existe esse tipo de tecido conjuntivo adiposo relacionado, estando entre os órgãos que estão no nosso organismo, dentre eles coração, rim, fígado, enfim, vários órgãos aí. Galera, qual que é a função básica do tecido unilocular? Proteção contra choques mecânicos, uma vez que está revestindo logo abaixo a pele, e também reserva energética, hein? Guarde isso daqui, bicho, frise isso daqui comigo. Tecido unilocular, branco amarelado, tem função de proteção contra choques mecânicos e reserva energética. Legalzão? Olha lá, vamos dar uma olhada nesse tecido? Olha lá, moçada, olha quanta cavidade, tudo isso aqui é célula, bicho, cheio de vesículas, com uma vesícula grande dentro das células armazenando, portanto, tecido adiposo unilocular. Galera, olha lá. Tecido adiposo multilocular, diferentemente do uni, dentro das células
que formam o tecido multilocular, nós encontraremos várias pequenas vesículas cheias de gordura. Legal, olha lá. Estão presentes no recém-nascido. Ai, que tchucu-tchucu, moçada. Quem nunca apertou a barriguinha, o bracinho, aquela gordurinha macia, deliciosa, né? E também estão presentes nos animais que hibernam. Ursos, por exemplo, serão portadores desse tecido adiposo. Galera, qual que é a função? Ele é um termorregulador. Guarde. A catálise deste tecido gorduroso permite liberar calor que aquece o organismo. O recém-nascido, quando sai da barriga da mãe, ele apresenta um certo choque térmico, que isso é minimizado por esse calor produzido pela degradação, pela catálise dessa gordura, desse componente lipídico. E no caso dos animais que hibernam, moçada, o que é interessante você lembrar comigo? Quando o animal está hibernando, ele tem uma queda de temperatura violenta. Para que ele possa acordar da hibernação, primeiro ele degrada esse tecido multilocular, produz um calor imenso e a partir daí ele consegue fazer o aquecimento do organismo e voltar a ter vitalidade. Olha lá, moçada, olha o tecido aqui, ó, multilocular, unilocular, está vendo aqui o núcleozão, onde eu estou com o laser bem em cima, e aqui, ó, estou te mostrando as vesículas. Legalzão? Show de bola? Tamo feliz? Vamos prosseguir a nossa história? Galera, vamos mudar um pouquinho nosso foco. Quero falar um pouquinho com vocês sobre um grupo característico de vertebrados, chamamos de répteis. Nós temos os crocodilianos, crocodilo, jacaré, nós temos os quelônios, que são tartaruga, jabuti, cágado, os escamados, que são todas as serpentes, os ofídeos, e todos os lacertílios, que são, obviamente, os lagartos. Legalzão? Galera, leia lá comigo, ó. Características determinantes na conquista do ambiente terrestre. Paulado, o que eu quero saber disso, moçada? Sabemos que os anfíbios, um grupo de anfíbio bem primitivo, deu origem, portanto, ao grupo dos répteis. Quais foram as características presentes nos répteis que permitiram com que eles pudessem ter esse desenvolvimento mais satisfatório e, portanto, serem selecionados pelas condições ambientais? Primeiro fator, desenvolvimento de estrutura muscular e esquelética. Galera, qualquer animal que migrou ao longo da evolução do ambiente aquático para o ambiente terrestre, ele tem uma variação de forças que estão associadas ao aspecto da física. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no empuxo, que é uma força contra a força-peso. Quando você está mergulhado na água, devido ao líquido em que você está, o empuxo acaba sendo maior. E, portanto, ele acaba neutralizando mais a força-peso, te dando a sensação de estar mais leve. Mas, na real, não. O que mudou foi o empuxo. Quando você é inserido agora no ambiente aéreo, você tem um menor empuxo. Portanto, você minimiza menos a força-peso, dando a sensação, obviamente, de você ter uma maior massa. Mas, na real, você está tendo maior ação da força-peso e menos do empuxo. Por esse motivo, aqueles que desenvolveram musculatura, aqueles que desenvolveram esqueleto forte, foram selecionados e existem basicamente, não digo até hoje, mas deram origem ao que nós temos hoje. Tudo bem? Pele queratinizada e grossa, galera, não dá mais para viver no ambiente terrestre e perder água através da pele. Portanto, agora uma pele amplamente queratinizada, cheia de proteína, queratina, que serve de proteção contra a radiação UV, que serve contra a desidratação do animal. Olha quanta característica importante para a conquista do ambiente terrestre. Galera, presença de um pulmão eficiente, quanto maior a quantidade de invaginações, aumentando a superfície pulmonar, mais eficiente ele será. E no caso dos répteis, é um pulmão já eficiente, pleno, para sobreviver somente com respiração pulmonar no ambiente terrestre. Legalzinho? Galera, o que significa presença de ovo com casca cleidóico? Galera, dá uma olhada aqui comigo na figura que apareceu. Você está observando um ovo de um réptil e aqui nós temos um ovo cleidóico. O que significa isso? Ovo cleidóico é aquele que apresenta todas as estruturas necessárias para o desenvolvimento do embrião, mesmo fora, longe do corpo da mãe. Ah, isso é um ovo cleidóico. Neste caso, ele é calcário. Vamos identificar algumas estruturas que foram importantes para este desenvolvimento longe do corpo da mãe, no ambiente terrestre. Primeiro, a presença de uma casca calcária, dura, protetora. Galera, depois nós temos uma membrana, já é um anexo embrionário isso, chamado de córeo ou serosa. Este córeo ou serosa,
ele envolve o embrião e todos os anexos embrionários, portanto, permite proteção dos demais anexos e do próprio embrião. Além disso, nós encontraremos aqui o magnífico saco vitelínico, que está aqui, ó, saco vitelínico, armazena vitelo e, portanto, serve de fator nutricional para o desenvolvimento desse embrião. Galera, cuidado, o saco vitelínico ele surgiu lá em peixe, não é novidade. Agora aqui em réptil, o córeo, por enquanto, é novidade. Outra estrutura de novidade, o alantoide. Quem é o alantoide? Estou circulando aqui para você, ó. Esta vesícula esverdeada, ela tem 3 aspectos funcionais. Primeiro, realiza a troca gasosa com o meio externo, mesmo passando pela casca. Elimina CO2, portanto, está perdendo carbono, né? Troca gasosa. Galera, além disso, o alantoide está associado com o armazenamento de excreta. Esta excreta, aqui definido para você, ó, ela é formada basicamente de ácido úrico, que é um componente nitrogenado, que necessita de baixa quantidade de água para ser eliminado, não é tóxico, pouco solúvel, pouca toxicidade, então dá para ser armazenado. Esse é o ácido úrico, função do alantoide é armazenar. E a terceira função do alantoide é retirar cálcio da casca do ovo para a formação do esqueleto. 3 funções importantes do magnífico alantoide. Galera, agora você está vendo que aqui ó, nós temos uma bolsa, estou passando o laser em cima, ó. Uma bolsa que envolve o embrião. O embrião é este em laranja aqui, ó, que eu tô com o laser em cima. Aqui, ó, essa bolsa é chamada de bolsa amniótica. A membrana é o âmnio. O que tem dentro desta bolsa amniótica, chamado aqui, ó, de cavidade amniótica? Existe um líquido à base de água, sais minerais, aminoácidos. Qual a importância deste líquido? Evitar a desidratação do embrião. Olha que característica importante, moçada, para a conquista do ambiente terrestre, fundamental. E, importantemente, acaba protegendo o embrião contra, sem dúvida alguma, choques mecânicos. Galera, que delícia, bicho! Este seria o ovo cleidóico que surge a partir de répteis. Répteis e aves serão portadoras, né? Olha lá. Galera, o último aspecto de conquista é a fecundação interna. A partir de réptil, você tem um órgão plenamente copulador que inocula gametas dentro da fêmea. Não há mais necessidade da presença de água. Legalzão? Guardou todas estas informações, elas são extremamente precisas para o seu vestibular da Unesp segunda fase. Vamos prosseguir, galera? Olha lá! Eita, que beleza, que beleza! Moçada, o que significa homeotermia? Homeotermia é o seguinte, a partir de ave, portanto, aves e mamíferos são animais homeotermos, significam que eles mantêm a temperatura do corpo constante, perfeito, não variam essa temperatura de acordo com o ambiente. Você é um homeotermo, você consegue manter a temperatura constante. Isso é importante para o seu metabolismo. Galera, existe um outro tipo de organismo chamado de heterotermo ou pecilotermo, com C, pecilotermo. Estes variam a temperatura de acordo com o ambiente, isso é importante você guardar. Por exemplo, um jacaré, um crocodilão, quando ele está quando ele acabou de se alimentar e ele precisa aquecer o organismo para aumentar a digestão, do alimento, aumentar o metabolismo, ele deita em uma rocha quente, em que o ventre será aquecido, mantém a boca aberta para captação de radiação, para aquecer o organismo via mucosa. E isso é importante. Então ele está aquecendo o corpo para poder digerir melhor. Ele não consegue controlar isso, manter. Ele depende do aspecto ambiental. Dá uma olhadinha nesta avaliação de 2 gráficos relacionados a esse fator de homeotermia e heterotermia ou pecilotermia. Galera, o primeiro gráfico ele está mostrando para a gente variação de temperatura em função aqui, ó, variação de temperatura ambiental, perfeito, em função da temperatura corporal. Percebam que o camundongo, mesmo que a variação do ambiente ocorra, o camundongo mantém a temperatura constante. Portanto, os animais, aves e mamíferos teriam mais facilidade de morar ou de viver em ambientes em que ocorre muita variação de temperatura. Por quê? Conseguem, mesmo tendo muito frio, consegue manter temperatura, caso tenha fonte alimentar. No caso do lagarto, no caso dos anfíbios, no caso dos peixes, isso já não é viável, moçada. Conforme aumenta a temperatura ambiental, você observa o aumento da temperatura do corpo deste animal. Cara, isso é sensacional, hein? Vamos avaliar um outro gráfico agora? Olha aqui, ó. Taxa metabólica do lagarto, unidades arbitrárias, portanto é este gráfico aqui, ó, que está mostrando o lagarto, tá, ó, lagarto. E este outro gráfico aqui, moçada, que eu estou passando o laser agora, ó, corresponde à taxa metabólica do camundongo, também utilizando unidades arbitrárias.
Bicho, preste atenção em mim. Galera, conforme você aumenta a temperatura ambiental, o que acontece com o metabolismo de um animal pecilotermo heterotermo? Percebam que ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ou seja, lembra do jacarezão, do crocodilo? Quando acabou de comer, quer aquecer o organismo para aumentar o metabolismo, se expõe ao sol. Legal. Agora, e os mamíferos e as aves que são endotérmicas? Isso não acontece o mesmo. Quando você aumenta a temperatura, você tem uma queda de metabolismo. Isso nós chamamos de mecanismos que regulam a homeotermia. Você, por exemplo, quando está com frio, o que acontece? Você tem tremor. Paulada, eu estou tentando regular, produzindo calor por contrações repentinas de músculo. Estou tentando aquecer meu corpo, está frio aqui fora. Quer um exemplo agora? E quando está calor, o que acontece? Muito calor, você não fica meio largadão assim, meio jogado assim, nossa, velho, tô com moleza. Fica ou não fica? Fica rubro, os locais mais brancos da sua pele, ou que são mais delicados quanto à coloração, você fica mais avermelhado, geralmente o rosto. Moçada, você transpira. Quando você transpira, a água que sai na forma de vapor pelas suas glândulas sudoríparas, quando elas apoiam na sua pele, elas voltam ao estado líquido. E ao evaporar da sua pele, elas roubam calor. Todos esses mecanismos para tentar controlar a temperatura do seu corpo, mesmo que a temperatura ambiental esteja sendo aumentada. Portanto, está aqui. Paulado, o que é esse finalzinho que tem um aumento metabólico? Galera, isso é característico de mamífero, é um efeito rebote da queda metabólica. Se de fato a temperatura não reduzir, existe um efeito rebote de metabolismo que acaba tendo um pico e isso pode ser até de efeito suicida. Tudo bem? Sensacional, bicho. Guarde esses dois aspectos fundamentais. Vamos prosseguir? Olha lá. Galera, o que você está vendo aqui? Vamos um pouquinho mais de fisiologia. Os gases, eles são transportados pelo nosso sangue humano. E o CO2, de fato, especificamente, ele pode ser transportado de 3 formas. Dissolvido no plasma, na forma associado à hemoglobina, formando carbohemoglobina, este é o nome do complexo, CO2 mais hemoglobina, ou então na forma do íon bicarbonato. Mas espera lá, Paulada. Onde que esse tal íon bicarbonato ele é produzido? Bicho, isso é importante demais, moçada. Então imaginem vocês que aqui eu estou com um tecido que teve uma intensidade de atividade imensa, um músculo, por exemplo, que trabalhou de forma aeróbica. Produziu um monte de CO2, este CO2 ele será deslocado desse tecido com atividade metabólica, que estava lá, que era o músculo, ele será deslocado via capilar sanguíneo para o sangue, e do sangue, este CO2 vai penetrar na sua hemácia. Moçada, olha lá a hemáciazona aqui, ó. O que acontece? Existe uma enzima chamada de anidrase carbônica. Anidrase carbônica. Ela pega o CO2, reage com a água, forma o ácido carbônico, ioniza esse ácido carbônico em bicarbonato e H+. Esse H+ será utilizado pela hemoglobina. Esse bicarbonato, moçada, ele é jogado na sua corrente sanguínea para ser deslocado até a sua região pulmonar e lá no pulmão, o que acontece? Este bicarbonato, ele é incorporado lá no pulmão agora, hein? É incorporado pela sua hemácia. E aí a reação é feita o inverso. O bicarbonato reage com o H+, que foi agora liberado pela hemoglobina, forma o ácido carbônico e é quebrado em CO2 e água. Este CO2, por difusão, é jogado para o sangue do capilar e do capilar jogado para o seu alvéolo pulmonar. E aí você faz o caminho inverso. Chega no alvéolo, chega no bronquíolo, do bronquíolo cai no brônquio, chega até a traqueia e aí você vai eliminar a meia externa. Galera, olha que sensacional, cara. Anidrase carbônica é o nome da enzima. Preste atenção agora numa avaliação importante que eu quero estabelecer com vocês. Galera, existe uma curva de dissociação que envolve um outro gás chamado oxigênio, que é importantíssimo. O oxigênio, ele será transportado de 2 maneiras. A sua principal forma de transporte é, no caso, associado à hemoglobina, chamamos de oxihemoglobina. O CO2 ele será mais intensamente transportado na forma do íon bicarbonato. Bem mais, moçada, uma quantidade bastante elevada. O CO2 é conduzido na forma de bicarbonato, por volta aí de 65% do seu sangue ele é transportado dessa forma. Agora, o oxigênio,
97% do oxigênio que circula no seu organismo via sangue está associado à hemoglobina, formando um componente chamado de oxihemoglobina. Paulada, mas a pergunta é a seguinte: quando que essa hemoglobina vai ter mais ou menos afinidade com o oxigênio? O que significa ter afinidade? Se manter aderido ou liberá-lo. Galera, nós temos uma avaliação gráfica para avaliar de fato. Ficou bonito isso, uma avaliação gráfica para avaliar, mas não deixa de ser. O que eu quero que você observe aqui, ó? Nós estamos observando aqui, ó, saturação da hemoglobina com oxigênio, que significa afinidade desse oxigênio com a hemoglobina, em função da pressão parcial de O2 em milímetro de Hg, pressão parcial de O2 em milímetro de Hg, em diversos tecidos, no pulmão, tecido em repouso, um tecido que está realizando exercício, enfim. E aí o que nós temos que estabelecer? Vamos fazer o seguinte, moçada. Eu vou pegar primeiro aqui com você, ó, a curva que está em verde, que nós estamos avaliando ela num pH por volta de 7,4. Se nós pegarmos, por exemplo, vou pegar aqui, ó, um tecido que esteja aí, vou pegar aqui para ficar mais fácil, ó, um tecido que esteja com mais ou menos, moçada, 20 milímetros de Hg de oxigênio, ou seja, um tecido que tem uma quantidade pequena de oxigênio disponível. Em pH 7,4, numa pressão parcial de O2 de 20 milímetros de Hg, olha o que a gente observa, ó, por volta de 30% mais ou menos aqui, ó, por volta mais ou menos de 30% do oxigênio, ele se mantém aderido à hemoglobina. O restante vai ser eliminado, por volta de 70% vai ser eliminado. Isso favorece o quê? O tecido tem baixa quantidade de oxigênio, então a hemoglobina libera mais, consequentemente, oxigênio para que ela possa, libera oxigênio para que esse tecido possa usufruir. Percebam o seguinte, por volta de 70% foi liberado num pH 7,4. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o mesmo tecido com a mesma pressão parcial de O2, só que agora nós vamos diminuir o pH da região. Segue a linha vermelha. Galera, o que aconteceu? Observe que quando você diminui o pH, você diminui a saturação da hemoglobina por oxigênio, você diminui a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. No entanto que, ó, por volta de apenas 20% se mantém aderido à hemoglobina de oxigênio e praticamente 80% vai ser liberado. Paulada, então eu entendi uma coisa. Chamamos de efeito Bohr. Moçada, não é aquele cara da química lá que fala sobre atomística. Na verdade, é o pai dele, né? É o pai dele que determinou esse aspecto aqui. Os caras são fuçados nesse aspecto de química que envolve aí, obviamente, os relacionamentos que nós estamos citando. Então preste atenção. O efeito Bohr é um fenômeno que descreve a tendência da hemoglobina a perder afinidade por oxigênio em ambientes mais ácidos. Então, galera, se o ambiente fica mais ácido, você libera mais oxigênio. Faz sentido isso? Quando você está em intensa atividade muscular, o que está sendo liberado de forma violenta no seu sangue? CO2. Galera, eu vou promover uma acidez do meu sangue. Sim, e essa acidez exige que a sua hemoglobina libere mais oxigênio para favorecer a continuidade da contração muscular. Cara, que lindo que é isso, moçada! Se ligou? Bicho, era exatamente isso que o Paulada queria citar para você, de dicas para sua prova maravilhosa da Unesp segunda fase 2020. Galera, eu espero que todos vocês tenham gostado, que vocês todos tenham aproveitado. Bicho, eu só tenho a agradecer a estes monstros que passaram aí por vocês. Só pessoas muito queridas por todos nós aqui do Se Liga na Bio. Galera, amigos e amigas participantes, eu só tenho a agradecer. Tenho certeza que vocês vão contribuir demais na prova dos nossos alunos e alunas que aqui estão nos assistindo. Galera, muito obrigado pela sua presença. Claro, se você está chegando agora aqui com a gente, moçada, inscreva-se aqui no nosso canal, bicho. É fundamental para que nós continuemos produzindo esse material brilhante, lindo para todos vocês. E ó, se você tiver alguma dúvida, não titubeie. Manda mensagem para o Paulada, eu repasso para os professores, a gente responde para vocês. Cara, sensacional. E ó, não deixe, por favor, se você curte o vídeo, enche de like, moçada.
É importante você encher de like para que nós continuemos a produzir para vocês todo esse material. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos e desejo a vocês uma excelente prova, que vocês façam a melhor prova da vida de vocês. Valeu, galera! Até a próxima! Show de bola! Se liga na Bio!